Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, grande é o Teu amor por cada um de nós. Nós não sabemos com palavras como Te agradecer. Nós te somos gratos por este dia que é um presente que o Senhor nos dá. Que nós possamos vivê-lo segundo a Tua Santa Palavra. Esteja conosco agora quando vamos meditar na Tua Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no Salmo número 2. Estimado irmão e irmã, vivemos hoje em dia uma crise de autoridade. A crise de autoridade começa em casa, com os pais não tendo mais autoridade sobre os filhos. O pai diz, ou a mãe diz, filho, faça isso. E ele responde, não vou fazer. E o pai e a mãe ficam quietos. Vários pais desesperados dizem, eu não sei mais o que fazer com o meu filho ou minha filha. Se o pai ou a mãe não sabe o que fazer com o seu filho ou sua filha, quem vai saber? Essa crise de autoridade no lar vai levar a uma crise de autoridade na escola, no trabalho, na polícia, no governo, em todas as áreas da vida. Quando existe uma crise de autoridade, quando as pessoas não respeitam mais as autoridades, a sociedade vira um caos. O Salmo 2 fala de autoridade. Não apenas fala, mas adverte e aconselha o ser humano a tomar jeito na vida e se submeter à autoridade de Deus, senão as coisas vão complicar para ele. Assim diz o Salmo 2, versículos 1 a 3. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. A pergunta do salmista é significativa. Sendo Deus, o Deus de amor, o Deus que perdoa, o Deus que é compassivo, paciente, isto é, sendo Deus tudo de bom para o ser humano, por que o ser humano insiste em se revoltar contra Ele? Sendo Jesus Cristo, o Deus que veio ao mundo para estar com o ser humano e salvá-lo, e somente fez tudo isso e falou coisas boas nesta vida, por que as pessoas da sua época tiveram tanta raiva e ódio contra ele, ao ponto de pendurá-lo na cruz? Desde Adão e Eva, o ser humano insiste em se revoltar contra Deus e querer ele mesmo ser Deus. E desde aquela época, isso não dá certo. Acaba em sofrimento, desgraça e morte. A revolta contra Deus surge no coração daquele que se acha no direito de ir contra a autoridade divina e decidir por conta própria o que vai fazer ou não na vida. E essa revolta vem da mentalidade de que ser submisso a Deus é como ser escravo de Deus, preso e sofredor. Na verdade, ser submisso a Deus não é ser preso para romper as algemas, como disse o salmista, mas ser submisso a Deus é ser livre, pois liberdade não é fazer aquilo que bem entendemos, isso é libertinagem. Liberdade é fazer o que é certo, cumprir as regras e ser submisso às autoridades, muito mais em relação a Deus. O ser humano quer ser livre no sentido de que ser livre é fazer o que bem entende. Isso não é liberdade. Qualquer criatura de Deus que se revolta contra ele é como uma formiguinha querendo se revoltar contra o ser humano.
A revolta contra Deus faz Deus rir, diz o salmista, pois é pura infantilidade alguém tão pequeno quanto o ser humano querer ir contra alguém tão grande que é Deus. O Salmo 2,4 diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Deus não tem um pingo de temor com a revolta do ser humano. Ele ri porque é uma coisa totalmente sem sentido um ser tão pequeno e frágil querer ir contra Deus Todo-Poderoso. Veja, por exemplo, o que 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz sobre Deus. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo estão a engrandecer e dar forças a todos. E o Deus Todo-Poderoso, Ele resolve, movido por amor, salvar o ser humano que se revoltou contra Ele. Para isso Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para que através do seu sofrimento e morte na cruz, conquistasse para nós a salvação eterna. Deus, por outro lado, não pergunta se o ser humano quer ou não ser salvo. Ele simplesmente resolve que irá salvar o ser humano através do sacrifício de Cristo na cruz. Por causa de tudo que Jesus fez por nós, Deus o coloca como Senhor de tudo que existe no céu e na terra. Jesus Cristo é o Senhor e Rei de toda a terra, porque Ele se sacrificou pelo ser humano. E no Salmo 2, 6 a 9, Deus Pai declara assim: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu santo monte. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Estimado irmão e irmã, Jesus Cristo é o Senhor e Rei de tudo que existe. Isso não tem como mudar, é a realidade. Ele governa tudo no céu e na terra. Ele governa e é o Senhor da vida do ser humano, quer o ser humano goste ou não goste. Um dia, todo ser humano vai ter de se apresentar perante Jesus Cristo, dobrar os seus joelhos e reconhecer que Ele é o Senhor. Ou a pessoa que não creu nele fará isso por obrigação e depois será condenado ao inferno, ou a pessoa que creu fará isso com alegria e será recebido no céu. O rei Davi aconselha reis e todos os seres humanos a tomarem jeito na vida e reconhecerem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, adorá-lo e o servirem com uma vida vivida segundo a palavra de Deus. Assim serão cuidados por Cristo aqui neste mundo e receberão a vida eterna no céu quando morrerem. Veja como termina o Salmo número 2. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Por amor, o Senhor nos criou. Por amor, o Senhor nos salvou através de Jesus Cristo. Por amor, o Espírito Santo vem a nós para nos dar a fé e esperança. Que nós possamos sempre termos em nossa cabeça certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E que depender de Ti não é obrigação, é privilégio. Que nós aprendamos a confiar sempre em Ti e colocar a nossa vida e a vida de nossas famílias nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Fica conosco neste dia. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.